Olá, a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Estamos aqui com mais um programa Profissões Bíblicas. Estamos aqui com o nosso pastor Jadson. Paz do Senhor Felipe, paz do Senhor os irmãos. Com o pastor Vitor. Amém, a paz do Senhor Felipe, pastor Jadson. Também queremos cumprimentar todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Estamos aqui dando continuidade a este programa que tem como objetivo apresentar as profissões que estão contidas na palavra do Senhor. E para nós darmos continuidade, convidar você, meu amigo, meu irmão, que não assistiu os outros episódios. Já está no nosso canal da TV Manaim, os outros episódios, ao qual nós tratamos sobre arquitetura, uma das profissões que nós vimos que tem a sua essência como parte do nosso Deus Pai. E você pode acompanhar lá, curtir, compartilhar, comentar. Nós estamos aqui para louvar e agradecer o nome do nosso Senhor. Então, hoje nosso programa tem como tema ainda, falando um pouco sobre o tema de Hebreus. Hebreus, capítulo 11, verso 10, no qual trata do nosso Deus como artífice e construtor. Eu vou ler aqui o texto só para a gente iniciar o programa. E fala assim: porque esperava a cidade que tem fundamentos, do qual o artífice e construtor é Deus. Assim como eu falei no primeiro episódio, a parte de artífice e construção, né, são derivados do latim, né, da parte aqui hebraica, do grego, e ela tem como origem, né, o artífice, aquele que ele gera algo, cria inovador. Já a parte do construtor, que está relacionada à palavra demiurgos, ela já está falando aquele que é o executor, aquele que é o autor da construção, o criador. E isso, meus irmãos, é bem interessante, porque nós vamos tratar aqui agora a parte de construção. E falar a parte de construção, nós estamos falando de dos campos da engenharia, né? Quando a gente traz na parte moderna, né, do conhecimento, a engenharia nasceu em 1600, mais ou menos, essa palavra, né? Engenharia, que quer dizer o quê? A habilidade de criar, de trazer, de pensar. Nós sabemos que a engenharia hoje moderna, ela tem vários campos, não só a parte da construção civil, né? Nós temos aqui a engenharia mecânica, elétrica, engenharia de computacional hoje, né? Então você tem um campo vasto. Você que é jovem tem várias possibilidades, né, que gosta da parte exatas, de buscar aí dentro dessa parte matemática das engenharias, né? Mas nós vamos se deter, meus irmãos, à parte que está na palavra. Deus como executor de um projeto maravilhoso. E ele trouxe esse projeto para nós, né, através de Jesus. E eu queria convidar o pastor Vitor a falar um pouquinho sobre a execução desse projeto. Vitor, como é que Deus pensou, né, como arquiteto, mas aí ele trouxe a execução, ele mesmo sendo o executor, através do seu filho. Como isso pode ser relacionado profeticamente? Amém. Nós vamos lembrar que em episódios anteriores, nós falamos sobre, né, o arquiteto e sobre o projeto, né? Onde o arquiteto ele atua ali no projeto, e nós associamos essa questão da arquitetura, do projeto, né, ao Pai. Porque todo projeto ele veio do Pai. O Pai, ele projetou todas as coisas. E nós queremos lembrar aqui um texto que está em Hebreus, que diz assim, que a lei e os profetas são a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. E é exatamente o que é um projeto. Um projeto ele é a sombra de um bem futuro, mas ainda não é a imagem exata das coisas. E dentro desse aspecto, no plano profético, nós queremos relacionar, primeiramente aqui, dentro do projeto de salvação, mostrar como tudo estava estabelecido para o projeto de salvação. E a execução, que é a construção, ela obedece ao projeto. Ela obedece àquilo que foi determinado e aprovado, né? Então, o que nós vamos observar? No livro do profeta Isaías, nós vamos observar que o projeto ele estava todo determinado. Quando nós vamos observar
3 aspectos do projeto de Deus para a salvação do homem: o nascimento de Jesus, o seu ministério e a sua morte. Então nós vamos ver o nascimento do Senhor Jesus, quando o texto ele fala em Isaías capítulo 7, quando diz assim: um sinal vos dará, e é que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. Ou seja, um projeto estava determinado. Então Isaías, cerca de 700 anos antes, ele já profetizava, mas essa profecia era uma ação do Espírito revelando o projeto de Deus. E aí nós vamos ver ainda no livro do profeta Isaías, no capítulo 9, no verso 2, quando o texto diz assim: e um povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que estavam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Então ele estava falando aqui agora do ministério do Senhor Jesus. E nós vamos ver em Isaías, no capítulo 53, nós vamos ver quando o texto, no verso 5, ele fala da morte, quando ele diz: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então nós vamos ver que no projeto do Pai contemplava o nascimento, o ministério e a morte do Senhor Jesus. Glória a Deus, né? Maravilhoso ver que o Senhor já tinha tudo preparado, até mesmo para a execução. E aí eu queria convidar o pastor Jadson, né, para explicar um pouco mais a execução desse projeto maravilhoso, né, dentro desses 3 aspectos: o nascimento, o ministério do Senhor e a sua morte. Amém. Como o pastor Vitor falou, né? É maravilhoso quando a gente abre a palavra e a gente vê que tudo aquilo que Jesus ele viveu já estava profetizado no Velho Testamento. Então, quando a gente pega, por exemplo, o nascimento de Jesus, nós vemos a riqueza de detalhes que a palavra ela dá sobre o nascimento de Jesus, né? Tem esse texto de Isaías que o pastor Vitor leu, né? Nós vamos lembrar que, por exemplo, os sábios que vieram do Oriente, né? Quando eles procuraram ali os religiosos, eles sabiam qual era a cidade onde Jesus iria nascer. Então, tudo estava profetizado, né? A forma como Jesus nasceu, o local como Jesus nasceu, né? O crescimento do Senhor Jesus, a sua ida para Nazaré, a sua ida para o Egito, tudo estava claramente profetizado na palavra, né? E nós vemos que durante o ministério de Jesus, ele teve esse cuidado de viver aquilo que já estava profetizado sobre ele, né? Vale lembrar que Jesus, ele é Deus, né? Ele diz assim: eu e o Pai somos um. Mas sendo Deus, Jesus ele cumpriu exatamente aquilo que estava arquitetado pelo Pai, né? Então, nós vemos isso no seu crescimento, nós vemos isso, né, no seu ministério, né? As cidades por onde Jesus andou, os milagres que Jesus efetuou, né? As pessoas que ele encontrou e ele libertou, e nós vemos isso em especial na sua morte, né? Na sua morte, né, é um compilado de todo o projeto de Deus. É quando Jesus ele estabelece tudo o que seria necessário para a edificação da igreja. Vale destacar um texto, pastor Felipe, em João, capítulo 19, verso 30, quando Jesus diz assim: está consumado, né? Ou seja, o que é que estava consumado? Estava consumada toda a execução do projeto que o Pai havia determinado para ele. Tanto é que no Getsêmani, quando ele ora ao Pai assim: Senhor, né, se possível, passa de mim este cálice, mas não seja feito o que eu quero, seja feito o que tu queres. Ou seja, o projeto que o Senhor determinou, eu quero executar conforme foi colocado pelo Pai. Glória a Deus, né? E o que o pastor Jadson comentou aqui agora, né, sobre essa palavra, né, está consumado, que até do grego fala, até terestai, né, que quer dizer assim, está pago. A nossa dívida, né, ela foi paga. E eu queria destacar aqui que a execução, ela foi perfeita, né? Jesus, ele cumpriu completamente a lei, ele não fugiu, né? E isso era um grande ponto, né, pastor Vitor, dos acusadores da época, os religiosos, em dizer que ele não cumpria a lei. Então, ó, ele está trabalhando dia do sábado, e ele foi explicar: não, eu sou o sábado, né? Eu sou o descanso do Senhor. E eles sempre queriam: ó, ela pecou,
ela é digna de morte, é digna de apedrejar. E ele sempre dizia uma palavra maravilhosa, né? Ó, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Então, dentro da execução do projeto, Jesus foi maravilhoso. Ele não errou, ele não pecou, ele foi exatamente cumpridor da lei. Amém. E todos os deveres judaicos, né? Ele cumpriu isso e ele estabeleceu essa execução perfeita diante ao projeto, né? Então, meus irmãos, aqui nós estamos finalizando essa parte aqui de execução. Lembrando que nós vamos abordar ainda alguns aspectos técnicos relacionados à parte do construtor. Isso vai ficar no próximo episódio, já estamos aqui um pouco estourado do tempo. Mas deixamos claro aqui a parte profética, aquilo que Deus estabeleceu para aquele que ia executar o projeto. E o Filho, ele fez isso de maneira maravilhosa, né? Podíamos até encerrar com aquele texto, né? Como ovelha muda, ele foi ao matadouro e não se queixou em nada, né? Então eu queria deixar aqui o abraço, né? Ao pastor Jadson. Amém, pastor Felipe, um abraço. Até o próximo episódio. Ao pastor Vitor também. Um abraço, a paz do Senhor e a paz do Senhor aos irmãos. A paz do Senhor, meus irmãos. Até o próximo episódio.